Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter, uma novidade sobre atacante e uma confirmação no Internacional. Vamos falar também sobre mercado e sobre a venda que o Inter está de olho. E mais, novidades sobre Bernabei, que pode ser importante para esta retomada do Inter no Campeonato Brasileiro. E a gente fala sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Sem mais enrolação, bora falar do Colorado. Vamos lá, pessoal, quero começar esse conteúdo falando sobre Bernabei, o lateral esquerdo do Internacional, que foi visto treinando ontem no CT Partigante na quarta-feira. Ainda não totalmente liberado pelo departamento médico, mas existe uma boa expectativa do departamento fisiológico, departamento médico do Inter, que ele esteja disponível na partida contra o Vitória. Para isso, teria que voltar pelo menos a treinar nos próximos dias com bola, para que tenha ritmo de jogo, ritmo de treino pelo menos, de jogo vai ser difícil, mas ritmo de treinamento para que ele possa ser incluído nesta partida contra o Vitória, já no dia 12 pelo Campeonato Brasileiro, jogo no estádio Beira-Rio. O Inter vencendo o jogo está fora do Z4, então precisa vencer essa partida e o Bernabei é uma peça importante. O seu reserva, o Ramon, ainda não deu uma grande resposta com a camiseta do Internacional. Então ficamos na expectativa do retorno do Bernabei 100% com bola, treinando normalmente nos próximos dias. Quero falar também, pessoal, sobre um desfalque que o Inter tem para a partida contra o Vitória, mas que está tentando reverter a situação, que é a do zagueiro Vitão. Ele que foi suspenso pelo STJD, ele acabou tendo aquela entrevista após a derrota contra o Corinthians, falando sobre a arbitragem, sobre o prejuízo que o Inter teve naquela partida, chamou o árbitro de cagado, enfim, uma expressão não muito boa para se referir à arbitragem, e acabou sendo punido com 2 jogos de suspensão, tendo que cumprir ainda os 2. O Inter está entrando com efeito suspensivo para que essa punição do Vitão pelo menos seja cumprida em outro momento, para que ele possa estar na partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E por que o Inter faz essa tentativa? Para o lado direito da zaga, o Inter perdeu uma opção, que era o Rohel, que vinha atuando em algumas partidas quando era demandado. Agora, para esse setor, o Inter só tem o Kaique Rocha e o Cleiton Sampaio. Tudo bem, tem o Gabriel Mercado, que também está retornando, já treinando normalmente com o grupo, mas difícil acreditar que o Roger já colocaria de cara o Gabriel Mercado como titular. Muito mais provável e possível que ele volte lentamente, entrando em segundos tempos, volte a se ambientar com o ritmo das partidas, para que aí sim possa de novo começar um jogo como titular. Então, não tendo o Vitão, a rigor, ou tu terá o Cleiton Sampaio ou o Kaique Rocha. Então, essa é a preocupação da direção do Inter, que está se movimentando através do seu departamento jurídico para tentar ter o Vitão à disposição nessa partida importante do Campeonato Brasileiro. Eu quero falar também, pessoal, sobre Vitinho, porque circulou uma informação desde ontem à noite sobre uma atualização da FIFA em relação à sua normativa que estaria validando a permanência do Vitinho no Internacional. Circularam muitas informações dizendo, inclusive, que a normativa estava prorrogada pela FIFA até a metade do ano que vem. Eu ainda quero aguardar uma manifestação mais concreta. Eu procurei em todo o site da FIFA, não achei nada, sinceramente, sobre esse tema. Não vi também em canais relevantes essa informação, em veículos de imprensa com mais credibilidade. Eu vi que o Léo Dias, que é blogueiro, enfim, das celebridades, não sei por que ele acabou divulgando essa informação. Então eu ainda não vou cravar que a FIFA de fato prorrogou essa normativa até que seja me apresentada uma informação com credibilidade suficiente. Eu perguntei aos dirigentes do Internacional, que simplesmente se negam a responder
até questões simples. É lamentável essa postura, já faço aqui a crítica, porque assim, o Inter ele se recusa a se comunicar com a imprensa e com o seu torcedor. É muito fácil tu esclarecer essa questão. Se um repórter te pergunta exatamente isso, se a normativa foi prorrogada, o que o Inter tem de atualização em relação a isso, não custa nada responder, não custa nada ao menos dizer que não sabe, que não tem a resposta ainda, mas não. A direção do Inter prefere o silêncio, prefere que os boatos sejam levados à frente, não esclarece questões simples, porque vamos lá, pessoal, eu não estou aqui pedindo vazamento de uma contratação, não estou pedindo que o Inter vaze valores de negócio, não é isso, não é uma questão ultra mega secreta, é uma informação extremamente simples que está sendo negada não só a mim, mas também como a outros colegas, e não é de hoje, tá? Informações muito simples são negadas já pela direção do Internacional, já me foi negado até o planejamento de viagem, qual horário que o Inter ia viajar, em qual voo, em qual hotel o Inter ficaria, até isso já foi restringido pela direção do Inter e pelo seu departamento de comunicação. Então fica aqui a minha crítica, não tenho ainda uma informação concreta em relação à permanência do Vitinho, mas repito, a tendência é que seja de fato verdade essa informação e a FIFA prorrogue mesmo essa normativa. Mas repito, hoje ainda não tenho subsídios para afirmar isso para vocês, tentei de todas as formas a comunicação com o pessoal do Inter e não obtive essa resposta. Vamos lá, pessoal, agora em outro clima para a gente fechar esse conteúdo. Quinta-feira ainda muito frio aqui em Porto Alegre, mas menos frio, né? Hoje estou com um casaco mais de boa, menos intenso, né? Um casaco que protege um pouco menos porque a situação realmente está um pouco melhor. Mas eu quero falar sobre o centroavante alemão, que está possivelmente de saída do Oviedo, time que conseguiu acesso da segunda divisão espanhola para a primeira divisão. O alemão foi uma peça importante desse clube que conseguiu acesso e o Pachuca do México, na verdade o León do México, perdão, é o clube que está buscando a sua contratação. Time que tem interesse no jogador, já fez os primeiros contatos. E por que isso é importante para o torcedor do Inter, você que me acompanha aqui no canal? O Inter tem 30% ainda dos direitos econômicos do alemão. Acabou negociando o jogador já há algumas temporadas com o grupo do Pachuca. E aí por isso que eu me confundi. O Pachuca, que é um time que pertence a um grupo de investidores e dentre os investidores também o time do Oviedo na Espanha. Então por isso o alemão joga neste clube, mas pode estar de saída justamente por essa proposta de outro clube mexicano, que é o León do México, que está disposto a contratar o atacante brasileiro. Olha, não quero falar nada, já dei essa opinião em muitos momentos, mas alemão, em determinado momento no Inter, já entregou mais que Ener Valencia e que Rafael Borré. É um jogador muito mais barato, não tem a grife, joga feio, não é um centroavante dos sonhos do meu time, mas é um centroavante útil. Não estou dizendo que tem que ser contratado novamente, só estou refletindo principalmente sobre o momento dos centroavantes que o Inter tem hoje no seu elenco. Valencia, Borré, o próprio Ricardo Matias acho que merece mais oportunidades com a camisa do Internacional. Então o Inter de olho numa possível venda que pode gerar milhões de reais ao Internacional. Quero deixar um abraço aqui para o Jonathan de Unistalda, aqui no Rio Grande do Sul, que confesso é uma cidade que eu não conhecia, mas um abraço aí para o Jonathan, para todo mundo que me acompanha aí na região. E fica a dica, você quer ganhar um abraço, um salve aqui no canal, comenta aqui embaixo desse vídeo a tua cidade, da onde tu está me acompanhando, de qual país, de qual estado, para que eu possa mandar o abraço e o recado para você, tá certo? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto num próximo conteúdo, ainda hoje aqui no canal. Um abraço!